Hoje eu quero ministrar uma palavra para você sobre o tema que eu dei, ou o nome da palavra que eu dei, é quando a espera acaba e a porta se abre. Aleluia. Os irmãos têm me acompanhado aí. Há 2 domingos atrás eu ministrei uma palavra aqui, se eu não me engano, 3 domingos, eu não lembro agora, sobre tempos de espera. Eu não sei se vocês lembram. Tempos de espera. Esperar não é bom, não é verdade? Ainda mais se você não sabe quando vai acontecer algo. E você fica ali naquela espera. No meu caso, eu estava esperando o closing da minha casa. E eu estava com a minha família já morando no hotel. E os irmãos, graciosamente, estenderam a mão para mim, levaram comida lá no hotel, né? Outros falaram, pastor, está tudo bem. E os irmãos cuidaram de mim aqui. E eu fiquei tão constrangido com tudo que os irmãos fizeram. Outros irmãos me receberam em casa, irmãos. Né, Neisimar? Recebeu em casa, com picanha, com... O que mais? Canjica, lembrei. Canjica. Quantos gostam de canjica aqui? A esposa do Neisimar faz uma canjica deliciosa. Depois vai lá conhecer a casa deles. Amém? Aleluia. Então, eu percebi o Senhor nisso, irmãos. Eu percebi como o Senhor cuida da gente em cada detalhe. Até nos momentos da adversidade, o Senhor levanta pessoas para cuidar de nós, para cooperar conosco, para estar junto com a gente. E, alguns dias depois, a porta abriu e a espera acabou. Então, hoje, o Senhor também ministrou meu coração. Pregue a respeito do tempo de espera que acabou e a porta que abriu. Então, eu creio que é para mim, mas também é para nós como igreja. Amém? Amém mesmo? Você tem um coração aberto para receber a palavra do Senhor? Sabe, tempos de espera nós já vimos que não são tempos fáceis. São tempos desafiadores. Desafiador para a sua fé, desafiador para você permanecer naquilo que Deus falou com você. Mas os tempos de espera acabam. Isso é a boa notícia para você. Toda a espera que você está passando a respeito de algum assunto ou de algo que envolve a sua vida, em algum momento vai acabar e a porta vai se abrir. E nós vemos na palavra de Deus vários momentos como esse, que nós podemos perceber que se você meditar nesses momentos, a sua fé vai aumentar e você vai ter boas expectativas a respeito do fim da espera que está próximo, em nome de Jesus. O primeiro momento que eu quero compartilhar com você é a respeito, ali na palavra, o Senhor Jesus, ele estava em um casamento, e ele transformou nesse casamento água em, isso é uma coisa que todos nós sabemos, né? O Senhor transformou a água em vinho, um milagre extraordinário. A Bíblia nos mostra que ele começou o seu ministério dentro desse casamento. Eu vou falar uma coisa para você. Se eu fosse começar o meu ministério algum dia, eu não escolheria um casamento. Talvez, se eu pudesse escolher, eu ia escolher estar lá na Casa Branca, pregando para o presidente, e começar ali o meu ministério, fazer um milagre naquele lugar. Ou em rede de cadeia nacional, num canal de televisão, e lá começar o meu ministério e também fazer um milagre extraordinário. Mas Jesus não fez isso. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele foi convidado por um casamento, e nesse casamento acontece um milagre extraordinário, e lá nós vemos que ele inicia seu ministério, ou ele inaugura o seu ministério naquele momento. Naquele momento ele dá o start, naquele momento ele inicia, ele começa então a fazer milagres, sinais e prodígios, e o primeiro que ele faz é dentro de um casamento. Eu só posso crer que o Senhor valoriza o casamento. Eu só posso crer que casamento é algo de Deus. Eu só posso crer que é muito importante para Deus o casamento. E se você for ver lá em Gênesis, quem foi que criou o casamento? Não foi o homem. Quem criou o casamento foi Deus. Então, casamento é algo de Deus. Mas não é só isso. Se você ler o texto, se você puder abrir sua Bíblia, lá em João capítulo 2, verso 1, a Bíblia fala que 3 dias, aqui já para mim já tem algo que a gente pode meditar, pensar. 3 dias vai ter um casamento. Por que não são 2 dias? Por que não é 1 dia? E por que a Bíblia está falando a respeito de que 3 dias depois? Será que eu não podia deixar essa informação de lado? Claro que não,
Porque cada detalhe na palavra de Deus tem uma importância. Cada detalhe na palavra de Deus quer comunicar algo para mim e para você. O Espírito Santo quer mostrar algo para mim e para você. Por isso foi escrito dessa maneira. Ali não está 3 por um acaso. Um dia para o Senhor são como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. No final dos 3 dias, houve um casamento. Da mesma forma, quando chegar o momento, agora, no final dos 3 dias, ou no começo desses 3 dias que nós estamos, no 3º milênio, vai haver o quê? Um casamento. O Senhor Jesus vai buscar sua noiva e vai casar com ela. Então isso aqui está aqui por uma questão profética, mas esse não é o assunto agora. O assunto é que o Senhor Jesus foi convidado para um casamento, ele chega nesse casamento, no momento certo, na hora certa, mas tem um problema nesse casamento. O problema nesse casamento é que acabou a celebração, acabou o vinho, acabou a festa. Por quê? Porque no casamento, se celebrava o casamento com o vinho. E se não tivesse o vinho, era uma vergonha, era um vexame para aqueles que estavam casando. E é interessante que agora Maria, mãe do Senhor Jesus, vai fazer uma intercessão. Ela vai fazer uma intercessão, isso é um princípio espiritual, irmãos. Nós temos que aprender a interceder. Nós estamos em tempos de jejum e... Vamos de novo, crentes? Fala para o irmão que está ao seu lado, acorda. Desperta, ó tu que dormes, porque já é chegada a sua luz. Fala para ele. Nós estamos num tempo de jejum e oração. Sabe, tempos de jejum também são tempos de muita oração. E nós vemos que Maria agora, ela vai fazer uma oração, uma intercessão. Ela vai falar com o Senhor. Ela vai chegar no Senhor agora e vai dizer: olha, o vinho acabou. Ela trouxe o que para Jesus? Problema. Sabe, você tem que aprender a falar o problema para as pessoas certas. Porque se você ficar repetindo problema na cabeça de alguém que não pode resolver, você vai arrumar a confusão. Não é verdade? Que os casais entendam o que eu digo. Preste atenção, olha aqui. A Bíblia fala que Maria chega em Jesus e fala: olha, acabou o vinho. Sabe o que eu acho mais impressionante? É a resposta que Jesus dá. Mulher, não chama nem de mãe. Mulher, o que eu tenho contigo? Se eu falar assim com a minha mãe, eu não sei se eu volto sem dente, ou com dente. Eu volto sem dente. Não é que o Senhor estava sendo desrespeitoso. Ele estava, se você for ver no original, ele estava dizendo o seguinte: o meu tempo ainda não chegou, mulher. O meu tempo ainda não chegou. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Maria, ela intercedeu, ela falou algo ao Senhor. Deixa eu te dizer, sabe o que abriu nesse dia? Não foi só a porta do milagre no casamento, foi a porta ministerial de Jesus. Você percebe que a intercessão, então, ela é algo muito importante no processo de espera. Ela é algo muito importante, então, no processo de portas se abrirem. Você tem que aprender a interceder e falar a pessoa certa, que é o Senhor. Quando você intercede e fala, tempos se abreviam, coisas acontecem, portas se abrem. Continuando o texto, próximo verso. Então, ela falou aos servos. Achei interessante, irmãos, que Maria não dá muito moral não para Jesus nesse momento. Ela já fala diretamente, depois que ela fala com ele, com o Senhor, ela já ouve a resposta dele, e ela continua na fé dela, dizendo: servos, tudo o que ele disser, faça. Aqui tem um princípio espiritual também. Se você está em tempos de espera, aprenda esses princípios espirituais. O primeiro, ore, interceda. Segundo, tudo o que ele disser, faça. Tudo o que o Senhor disser, faça. Tudo o que o Senhor disser, faça. A Bíblia fala que ele pediu aos servos para pegarem, para você entender melhor, vou falar de uma maneira para você compreender melhor. Pegarem pedras e colocavam água dentro delas. E trouxessem as pedras cheias de água. É como se fossem vasos ou baldes de pedra. E encheu até o limite, cada um deles. Aqui tem um princípio espiritual. A Bíblia fala que eu e você somos pedras. Vamos lá, gente. Pedras vivas, vivas, vivas. Fala para o irmão que está ao seu lado, você é uma pedra viva.
Você quer receber um milagre? Pergunta para ele. Você quer experimentar do milagre? Encha-se da água do Espírito. Encha-se da água do Espírito. Esses homens foram lá então e trouxeram essas pedras cheias de água. Cheias de água. A Bíblia fala então que num momento, num determinado momento, aquela água se transformou em vinho. Vinho. Não se esqueça, não perca de vista. Vinho significa na Bíblia celebração, alegria completa, celebração. Não se esqueça disso. Isso é um símbolo do vinho. Agora, eu quero pensar um pouquinho com você, meditar um pouco. Não sei se você foi estudante de química, uma matéria bem chata, bem chata. Eu reprovei nela. Eu não gosto de ficar contando de mim, principalmente essas coisas. Reprovei 2 vezes. Mas, para compartilhar essa palavra, eu fui estudar química. Fui lembrar. Para você transformar água em vinho, você precisa de vários elementos químicos. Vários. Que a água somente não tem todos eles. Na natureza tem mais de 92 elementos químicos que, quando se unem, alguns deles se transformam em substâncias. Está pegando aí? Aula de química. Na água, para fazer o vinho, você precisa de 3 elementos químicos, que vai transformar-se na substância, que é o vinho. Mas na água só tem 2. Faltava um. Para que aquilo se transformasse em vinho, faltava um elemento químico. O que eu posso entender então? Posso entender que os milagres do Senhor também são criativos. Ele chama a existência o que não existe, para que se forme aquilo que Ele quer. Ele está chamando a existência coisas na sua vida que não existem, para que você receba a alegria completa daquilo que Ele quer sobre você. Estudando ainda, para que aconteça essa transformação de água em vinho, Jesus ele teve que controlar a pressão com o seu poder, controlar a temperatura com o seu poder. Não só isso, ele também teve que controlar o tempo e o espaço. Você não fica admirado numa coisa dessa, não? Eu gosto dessas informações. Eu gosto de ler a Bíblia pensando nisso. Porque para produzir um bom vinho, não é qualquer vinho, é bom vinho, 18 anos aproximadamente. Entre o tempo de você plantar a vinha, depois colher, depois armazenar, né, depois produzir, e ali gastam aproximadamente 18 anos. 18 anos ele comprimiu em alguns segundos. O Senhor tem o poder de trazer à existência as coisas que estão lá na frente, que você só receberia daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos, em segundos. O seu tempo de espera, que talvez demoraria 18 anos, não precisa esperar mais, se o Senhor mesmo quiser agir hoje sobre a sua vida. Sabe, eu quero que você tenha boas expectativas aqui nessa manhã, porque o Senhor me disse que muitos que estão na espera vão encerrar a espera hoje, porque o Senhor está comprimindo o tempo e o espaço sobre a sua vida. Coisas que você talvez esperava e planejava para daqui 3, 4, 10 anos, o Senhor vai fazer hoje, vai fazer agora na sua vida. Sabe, tem essa expectativa. Tem essa expectativa. Nós vemos então que esse milagre extraordinário acontece num casamento. Nós vemos alguns elementos aqui importantes. A intercessão de alguém correspondendo a uma direção, que são os servos, se enchendo do Espírito Santo. Nós vemos também que alguém está sendo beneficiado desse milagre. Quem são esses que estão sendo beneficiados? O casal, o noivo. O noivo e a noiva estão sendo beneficiados. Mas eu pergunto para você, eles sabiam do problema? Estava nem sabendo, irmãos. Eles estavam lá no meio da festa, curtindo a festa, celebrando o casamento deles. Mas lá naquele casamento, houve um problema, acabou o vinho, e eles não ficaram sabendo do problema. Deixa eu te falar uma coisa, tem muitas coisas na sua vida que acontecem que você nem sabe, mas o Senhor já enviou a provisão, por isso você nem percebeu.
Você só vai ver o resultado do milagre lá na frente, você vai falar, uau, é por isso então que aconteceu aquilo, uau, é por isso então que eu convidei Jesus, por isso que Ele entrou na minha vida, no meu casamento, Ele veio então e trouxe provisão para mim, aleluia. Você percebe que antes mesmo de surgir o problema, Deus já enviou a provisão para você? Antes mesmo de surgir o problema, Ele já enviou a resposta, isso é glorioso. Nós vemos então que há uma intercessão de alguém, que está intercedendo não por ela mesma, mas por outros. Nós vemos então que existem servos que estão servindo no casamento. E nós vemos também que o milagre acontece e beneficia aquele que nem pediu. Isso é maravilhoso. Tem coisas que você nem pediu que Deus já preparou para você. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe, nós temos um tempo de jejum, irmãos. Tempo de jejum, como eu disse para você, é tempo de intensificar na oração. E nós estamos vendo aqui como nós aceleramos as coisas. Qual é a nossa parte nessa história? Os irmãos gostam de saber, qual que é a minha parte? A sua parte é orar. Mas nós estamos vendo aqui algo, que não é orar por si, é orar pelo outro. Quando Maria intercedeu pelo casal, Jesus ouviu a oração, Ele correspondeu à oração, dando direções, e mais tarde, vendo e manifestando milagres. Sabe o que eu quero te desafiar agora? Quero que você olhe para a pessoa que está próxima de você. Quero que você pegue na mão dela agora, e você vai perguntar para ela, meu irmão ou minha irmã, qual é o seu pedido de oração hoje? Porque o Senhor vai abreviar agora o tempo. O Senhor vai abreviar agora o espaço. Conta para mim, eu vou orar por você agora. Nós vamos fazer isso agora. É um culto de forma prática. Você já ouve aqui, já faz aí. Então, interceda agora pelo irmão que está próximo de você, pela irmã que está próxima de você. Não quero ver ninguém sozinho. Eu acho que é importante você orar e corresponder à mensagem, porque isso mostra que você tem fé. Ore agora. Ore por esse alvo que esse irmão está te pedindo. Interceda diante do Senhor. Fala, Senhor Jesus, acabou o vinho. Acabou a provisão na casa do irmão. Acabou essa situação. Apresente diante do Senhor o problema do irmão. Aleluia. Glória a Deus. Nós vemos então que a espera aqui foi muito, irmãos, para que o milagre acontecesse. Foi uma grande espera. Pampararana. Aleluia. Foi uma grande espera? Não. Questões de segundos, o Senhor Jesus fez um milagre extraordinário. E nós ficamos pensando assim, quem me dera todos os milagres da minha vida fossem assim, momentâneos. Mas não são. Esse não é o padrão. Pode ser que aconteça? Sim. Por quê? Porque neste caso, não tinham como eles esperarem 18 anos para ter um bom vinho para celebrar o casamento. O Senhor tem bom senso. Ele sabe o tempo e o modo de cada coisa. E se Ele perceber que é necessário fazer um milagre instantâneo, Ele vai fazer na sua vida. Mas existem outros milagres, em que quando o tempo de espera acaba, o tempo de espera não foi segundos. Talvez foram dias. Talvez foram meses, talvez são anos, décadas. Nós vemos então um outro exemplo disso na palavra, que está lá em Mateus, capítulo 9, verso 20. Mateus 9, 20. A palavra do Senhor diz aqui, eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia. Quanto tempo, irmãos? É pouco tempo? Imagina uma mulher num período de menstruação durante 12 anos, sem parar. Provavelmente ela estava pálida, porque ela perdeu muito sangue. E como você não é judeu, você não entende muito quando aparece uma história como essa na Bíblia. Mas para um judeu, uma mulher que está na fase menstrual,
ela não pode ter contato com o judeu. Se ela sentar nessa cadeira, essa cadeira não é pura. Ele não pode sentar nela, porque se ele sentar nela, essa cadeira se tornou impura e ele também se tornou impuro. E se ele se tornou impuro, ele não pode orar. Teria um prazo ali de purificação para ele voltar a orar e ter comunhão com Deus e até mesmo com as pessoas. Essa mulher estava nessa condição há 12 anos. 12 anos, a Bíblia não fala se ela era casada. Mas se ela estava nessa condição, ela não podia permanecer com o marido, porque ele sempre estaria impuro. Ela não podia tocar no marido. Ela não podia ter intimidade com o seu marido. Além disso, ela não podia ter filhos. Ela estava com o ventre fechado, com a porta do ventre fechada. A Bíblia fala que ela gastou todas as suas economias com médicos, provavelmente com curandeiros. Talvez ela ficou sabendo que ali na cidade de Porto Santo Lúcio tem um curandeiro. Ela foi lá e quis comprar lá e não recebeu a cura. Talvez ela ficou sabendo que lá em Miami tem um cubano que faz uma oferenda e dá certo o negócio. Foi lá, pagou e não recebeu a cura. Porque a verdadeira cura só vem do Senhor Jesus Cristo. Essa mulher então, ela estava frustrada, sem esperança. Mas ela ouviu falar de um Jesus. Ela ouviu falar de um Senhor Jesus. E isso deu ânimo e fé para ela. A Bíblia fala que então, ela ficou sabendo que o Senhor estava ali. Ela veio por trás dele e antes de tocá-lo disse: se eu apenas tocar na veste dele, eu serei curada. A Bíblia fala então que ela tocou e saiu o poder do Senhor. E ela foi instantaneamente curada naquele momento. Um milagre aconteceu. A porta se abriu depois de uma espera de 12 anos. 12 anos nessa condição. 12 anos nessa condição. Como alguém que era imunda, não podia ter comunhão, não podia conversar, tocar nas pessoas. Ela não podia prosperar, irmãos. Na verdade, ela só estava ficando cada vez mais pobre, gastando o seu dinheiro com saúde, com médicos. Mas agora, ela tocou no Senhor. Aqui a gente vê alguns princípios espirituais. Primeiro, se você ouvir da palavra, reaja. Vou falar de novo. Se você ouvir a palavra do Senhor, reaja. O amém é uma boa reação. O amém é uma excelente reação. Sabe, se você ouvir a palavra, reaja a ela. Não fique parado. Volto a dizer, muitas vezes os irmãos perguntam: pastor, qual que é a minha parte nessa história? Sua parte nessa história é reagir com a fé que o Senhor está ministrando no seu coração. A Bíblia fala que ela não ficou apática. Ela não só ouviu do Senhor e ficou lá: se Ele quiser, Ele vai me curar. Não, ela foi em direção a Ele. Ela andou em direção a Ele. Além disso, ela falou. Porque a fé se expressa de que maneira? Falando. Crie, por isso fiquei calado. Crie, por isso o quê? Falei, por isso é importante você dizer amém. Reaja, não fique apático. Reaja, porque quando você expressa fé, você está perto do milagre. Você está perto da porta se abrir. Você está perto de sair do tempo de espera. Reaja. Não olhe para as circunstâncias. Reaja. A Bíblia fala então que essa mulher foi curada, porque ela tocou no Senhor. A porta então se abriu, né? E a espera acabou. A porta se abriu e a espera acabou. Outro caso na palavra do Senhor, eu quero também compartilhar com você, está em Mateus capítulo 8. Mateus 8, verso 1 até o 4. A Bíblia nos mostra agora que o Senhor curou um leproso. Leproso era igual a mulher do fluxo. Ela era imunda e o leproso também era imundo. Porque os dois são símbolos do homem caído, do homem em pecado. Lepra, na Bíblia, é uma figura do pecado. Perder o sangue é uma figura de alguém que está morrendo. A consequência do pecado é a morte. Mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus. A Bíblia nos mostra então que o Senhor Jesus estava num monte. E Ele estava pregando
o Sermão da Montanha. Quando ele encerrou aquela pregação, a Bíblia fala que ele desceu do monte e grandes multidões o seguiam. Preste atenção. Pensa comigo. Eu estou no monte agora. A multidão está aqui me ouvindo. Para que a multidão me siga, para onde que eu tenho que ir? Para frente? Não. Eu tenho que ir para onde? Para trás do monte. Para a multidão me seguir, eu não tenho que ir para trás? A Bíblia fala que neste outro lado do monte, aonde a multidão não estava, havia um leproso. E eu preciso te explicar. O leproso na Bíblia, como eu disse antes, ele é imundo. Ele não pode estar no mesmo ambiente que as outras pessoas. Porque se ele fosse encontrado no mesmo ambiente que as outras pessoas, ele seria morto. Morto, apedrejado. Porque lepra na Bíblia, que tem a ver com pecado, mas também tem a ver com ser alguém imundo, que contamina as pessoas. Porque aonde tem lepra, isso é contagiante, isso pode contaminar os outros. Então naquela época, leprosos, quando eram diagnosticados dessa maneira, eles não moravam com as famílias. Se ele tivesse esposa e filhos, ele seria tirado de casa. Antes, inclusive, investigava-se na casa dele, não tinha lepra também. Se tivesse, queimava a casa inteira e a família perdia a casa. Ele era colocado numa cidade de leprosos, aonde só haviam leprosos, e ninguém podia tocar neles, ninguém poderia abraçá-los, ninguém poderia expressar afeto a eles. Ninguém. Porque todo que tocasse um leproso também se tornava imundo. E tinha o risco de contaminar-se com a lepra. A Bíblia fala então que o Senhor Jesus desce do monte. E quem que ele encontra? Vamos ler? Verso 2. E eis que o leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Sabe, eu gosto dos detalhes da palavra de Deus. Eu lembrei de algo aqui. Projeta uma foto que eu pedi para projetar aí. Irmãos, eu gosto dos detalhes da palavra de Deus. Detalhes são importantes, mas você só vê eles se você estiver meditando na palavra. Essa semana eu recebi essa foto aqui de alguns irmãos daqui da igreja, me marcaram lá no Instagram. Meu coração se encheu de ternura e amor por causa disso aqui. Porque uma coisa que você tem que aprender a valorizar é amar a palavra de Deus. Você tem que aprender a amar a palavra de Deus, porque ela é a fonte de vida para você. Ela é a fonte de salvação para você. Ela é a fonte de restauração. E aqui a família se assentou depois do culto aqui quinta-feira, para estudar e meditar na palavra. Isso me tocou de tal maneira que eu falei: meu Deus, a igreja tem que fazer isso. Isso aqui é avivamento nas casas. É avivamento dentro das casas. Você que é marido, por favor, estimule a sua casa a fazer isso. Sai aqui do culto, vai compartilhar o que Deus falou com você, com a sua família. Vai ministrar fé ao coração deles. Vai ministrar a eles. Mas voltando aqui para a palavra, eu amo os detalhes da palavra, eu não passo por eles. Eu procuro tropeçar neles e ficar neles até entender o que o Senhor quer falar. A Bíblia fala que esse leproso, ele veio e fez o quê? Adorou. Fala para o irmão que está ao seu lado: adorou. Alguém pode pensar, quer dizer então que ele cantou uma música para Jesus naquele momento? Será que ele cantou um cântico de adoração naquele momento? Não, não foi isso. Adoração não tem esse sentido aqui na palavra. Adoração tem a ver com reverência, respeito. Sabe o que a palavra no original significa? Eu vou ler para você. A palavra no original significa beijar como um cachorro que lambe a mão de seu mestre. Isso é adoração. Você não fica escandalizado? A Bíblia fala então que o leproso chegou diante de Jesus, ele se prostrou em terra, colocou sua testa no chão e fez reverência a ele. E a Bíblia fala o quê? Ele adorou o Senhor Jesus. Ele falou alguma coisa simplesmente? Falou: tu és glorioso, tu és extraordinário. Não, a expressão dele foi corporal. E muitas vezes você não valoriza o seu corpo nesse lugar. Você tem que aprender a valorizar as suas expressões corporais aqui diante do Senhor. Ele se prostrou diante do Senhor e adorou o Senhor. E falou: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Essa aqui é a crise de todos os crentes. Você é crente? Quem não é, fala para ser.
Você não falou amém. Essa aqui é uma crise que todos os crentes têm. Você não tem dúvida se Deus pode. Você sabe que Ele é poderoso. Você sabe que Ele é glorioso. A sua dúvida é se Ele o quê? Quer fazer. Quer fazer. Essa é a sua dúvida. E a Bíblia fala, continuando aqui o texto, agora a porta vai se abrir, a espera vai acabar. A Bíblia fala o seguinte, que o Senhor falou o que para ele? Tocando-o, disse, eu quero, fique limpo. Uau! Cada detalhe da palavra é importante. Eu quero que você pense comigo agora na vida desse leproso. A Bíblia não dá detalhes. A Bíblia não fala quanto tempo esse leproso era leproso. A Bíblia não fala se ele era casado ou não, se ele tinha filhos ou não. A Bíblia não fala nada a respeito dele. Mas a Bíblia mostra que um leproso não podia estar no meio da comunidade. Um leproso, ele estava alheio à sua família. Ele estava afastado da sua família. Nós não sabemos quanto tempo esse leproso ficou sem um abraço, por exemplo. Sem um toque. Você percebe então que para curar o leproso, Jesus primeiro fez o quê? Tocou nele. Eu pergunto, para o Senhor Jesus curar, ele precisa tocar? Não, ele não precisa. Então por que está aqui? Por que ele fez isso? Porque ele não queria só curar o leproso fisicamente. Ele queria curar o leproso no seu afeto. Sabe, você percebe que o Senhor, ele pensa em cada detalhe? Nada passa da vista dele. Nada passa. Tudo para ele é importante. Cada detalhe para ele é importante. A Bíblia diz então que esse leproso foi curado. Eu gosto de pensar mais. Imagine que esse leproso tinha uma esposa, tinha uma filha, tinha acabado de nascer, tinha filhos, e ele não podia tocar na filha, ele não podia tocar na esposa, ele estava então isolado da sua família. Você imagina? A Bíblia não diz isso, eu estou ilustrando para você entender a condição desse leproso. O que o Senhor Jesus fez? Ele restaurou o seu corpo físico, mas ele restaurou a sua comunhão, as suas conexões. Ele restaurou a família, ele restaurou os amigos, ele restaurou todos aqueles que haviam afastado dele. Apenas com um toque, ele fez isso. A espera acabou e a porta se abriu para aquele leproso. Próximo na palavra, João capítulo 5, verso 12. A Bíblia nos fala a respeito da cura de um paralítico. Esse paralítico aqui não foi o primeiro ou o único que o Senhor curou na Bíblia. Ele curou o outro. Mas esse paralítico aqui, a Bíblia diz que ele estava ali nessa condição há muitos anos. E olha, a Bíblia diz aonde ele estava. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, enquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, a água sarava qualquer doença que tivesse. Estava ali também um homem enfermo, havia 38 anos. Quantos anos? Preste atenção. Esse lugar era um lugar onde tinham paralíticos, coxos e cegos. E o que eles esperavam? Que a água que havia nesses tanques ali, elas se agitassem por um anjo, e o primeiro que caía na água fazia o quê? Curado. Isso aqui para mim é uma superstição. E eles criam nessa superstição. Mas a Bíblia fala que Jesus foi nesse lugar, no lugar da superstição. E lá ele encontrou quem? Um paralítico, que estava nessa condição há quanto tempo? 38 anos de espera. Esperando no lugar errado, esperando de maneira errada, mas mesmo assim o Senhor foi gracioso com ele e puxou um assunto. Sabe como que o Senhor Jesus chega perto dele e fala? Você quer ser curado?
Eu pergunto para você, você tem 38 anos que você não se move, que você não pode se mover, qual seria a sua resposta? Por favor, agora! Mas sabe o que ele respondeu? Olha, eu até quero, mas toda vez que a água mexe ali, vai outro na frente e pula primeiro. E não há ninguém que possa me ajudar. Ele respondeu a pergunta do Senhor Jesus? Não. Ele pôs a culpa em quem? Nos outros. Nos outros. E olhou para quem? Para si mesmo. Preste atenção, olha aqui para mim. Isso aqui é mais bíblico do que você imagina. Você não experimenta de milagres, porque você ainda continua olhando para os outros, para a falha dos outros, porque os outros não fazem, e continua olhando para si mesmo. Mas o alvo do Senhor Jesus é tirar os olhos, é que você tire os olhos de você mesmo, e passe a olhar para Ele. Eu creio que nesse momento ele estava olhando para Jesus, e o Senhor disse o que para ele? Levanta, pegue o seu leito e ande. Imagina, 38 anos de espera acabaram. E esse homem levantou dessa condição. Passou a se movimentar, a se mover e andar. 38 anos depois. É uma longa espera? Com certeza. Mas o Senhor encerrou o tempo de espera na vida dele. E abriu uma porta de cura extraordinária. Hoje eu estou aqui para te dizer, filho, não importa o tempo que você está esperando. Hoje se encerrou a espera. É tempo da porta se abrir. É tempo do milagre acontecer. E não tenha dúvida se o Senhor quer, porque Ele quer e Ele pode fazer. Eu pergunto para você, a cruz é um sinal para você de que Jesus quer? Com certeza, os cravos nas suas mãos é um sinal de que Ele quer. Os cravos nos seus pés é um sinal irrefutável que Ele quer fazer. Apenas creia. Não temas. Creia. Creia. E para encerrar. Não é para encerrar, não. Não cria expectativa, não. Que vai encerrar, não. Próximo exemplo da palavra é o cego de nascença. Lá em João, capítulo 9, verso 1. A Bíblia relata a respeito desse cego de nascença. Eu não sei também quantos anos esse cego tinha. A Bíblia não relata. Provavelmente ele já tinha mais de 30 anos, porque ele não estava ali junto com seus pais. A Bíblia fala que ele estava nesse caminho que Jesus estava passando. E a Bíblia diz, caminhando Jesus, viu um cego de nascença. Eu tive cuidado de procurar essa palavra aqui. Viu. E ver aqui não é ver de qualquer maneira. Não, é ver e analisar. Pensar a respeito. Eu estou vendo o Felipe aqui. Mas eu não estou só vendo, passando os olhos nele. Eu estou vendo que ele está com a pochete de novo. Eu estou vendo que ele está de boné. Eu estou vendo que ele está abraçado com a sua esposa. Eu estou vendo que ele está com um tênis diferente também. Bem legal. A Bíblia fala que Jesus viu o cego. Ele não só viu passando os olhos, ele viu e pensou a respeito do cego. Ele analisou a vida daquele cego. E a Bíblia fala então, prosseguindo, verso 2, e os seus discípulos, provavelmente viram ele olhando para o cego, perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Uau! É interessante que a pergunta dos discípulos é uma pergunta que muitos têm dúvida. Esse problema que está acontecendo na vida do meu irmão, essa enfermidade que está acontecendo na vida do meu irmão, essa situação que está acontecendo na vida do meu irmão, por que está acontecendo isso? Será que é porque ele está em pecado? Ou será que é uma maldição hereditária? Domingo passado o pastor Márcio pregou aqui sobre maldição hereditária, ou maldições. Provavelmente, você que tinha muitas dúvidas, foi sanado delas. Mas a pergunta dos discípulos é essa. Esse cego está assim porque ele está debaixo de maldição, Senhor Jesus? Foi porque ele pecou e veio então a maldição do pecado sobre ele? Mas eu amo a resposta do Senhor Jesus. Ele diz o quê?
Ele está assim, não é porque ele pecou, nem porque os pais deles pecaram, mas é para que se manifeste a obra de Deus, ou a glória de Deus na vida dele. Então, enquanto para uns, aquele problema que eles estão vivendo, ou que outros estão perto dele vivendo, é por causa de pecado, para Deus, para o Senhor Jesus, o problema que você está vivendo hoje, é para que manifeste a glória de Deus na sua vida. Você tem um problema? Se você tem um problema, a porta fechada, você está em momento de espera, deixa eu te dizer, você está propício, você está no lugar certo para ter um milagre, uma porta aberta do Senhor Jesus. E a glória de Deus se manifeste na sua vida. A Bíblia diz então, no verso 3, respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Verso 5, olha o que o Senhor Jesus fez. Antes de curar o cego, qual foi a atitude do Senhor Jesus? Verso 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Preste atenção, ele está fazendo uma declaração de fé aqui agora. A respeito de quem? De quem, irmãos? Dele mesmo. E muitas vezes, nós falamos para você, olha, você que tem fé, abra sua boca e confesse. Fale a respeito do que o Senhor já te disse. E você fica acanhado aí, você fica com a boca fechada, assim. Crente calado é crente o quê? Oprimido. Você fica com a boca fechada. Mas, se você quer ver um milagre acontecer, antes, você tem que declarar. Antes, você tem que confessar esse milagre. Antes de abrir os olhos ao cego, o que o Senhor fez? Eu sou a luz do mundo. Em outras palavras, eu vou dar a oportunidade para esse cego ver agora. Porque eu sou a luz do mundo. A Bíblia fala então que ele veio, cuspiu na terra. Detalhe, se você for ver lá em Gênesis, o homem foi gerado do quê? Do barro, do pó da terra. Foi modelado. O primeiro homem foi formado como uma massinha de modelagem. E Deus soprou nele, e vida veio para o seu corpo. O que Jesus está dizendo aqui? Eu sou o Deus Criador. Eu criei o homem, e eu estou fazendo aqui novamente a restauração desse homem. Porque eu vim para restaurar o perdido. Ele faz aquele barro, a Bíblia também fala lodo, aplica nos olhos dele, daquele cego. E sabe o que acontece? Fala para ele, vai ao tanque de Siloé, que está perto aí, e lava os seus olhos. Você já mandou um cego andar? Presta atenção, irmão. Parece que tem uma ironia aqui da parte de Jesus agora. Parece que tem alguma coisa aqui que Jesus está sendo um pouco cômico com a situação. O cara é cego. Ele quer ser curado. Ele vem até Jesus. Jesus cospe no chão, faz um barro, passa nos olhos dele e fala, agora vai lá se lavar. O que você ia fazer depois disso? Porque você pensa o seguinte, eu vim em direção ao Senhor, parece que a coisa ia melhorar, piorou? Já falou isso antes? Eu começo a orar nesse jejum, pastor Alex, eu penso agora as portas vão se abrir, mas parece que está tudo fechado. Fechou foi mais. Eu tinha até emprego a semana passada, não tem mais. Tá tudo, parece que a coisa está piorando. Imagina esse cego. Ele tinha pelo menos o rosto limpo, agora está sujo. A Bíblia fala então que ele foi no tanque de Siloé. Siloé significa enviado. Lá ele se lavou e voltou a enxergar. O tempo de espera acabou. O tempo de espera acabou. E a porta da visão se abriu para ele. Sabe, muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias e esquecemos de olhar para o Senhor. E quando olhamos para as circunstâncias, olhamos para os problemas e valorizamos mais o problema do que o Senhor. Mas aprenda a olhar para o Senhor, para o que Ele fala com você. Pare de valorizar o problema, de exaltar o gigante. Pare de valorizar as circunstâncias. Valorize o Senhor que te criou. Valorize o Senhor que te salvou. Valorize o Senhor que pode curar, que tem poder para te curar e quer te curar. Valorize o Senhor que pode abrir a porta. Valorize o Senhor no meio das circunstâncias. Dá o seu louvor para Ele. Dá a sua adoração a Ele. É a sua oportunidade de fazer isso nesse tempo de espera. Sabe, a Bíblia fala
que após esse cego ser curado, ele foi e testemunhou a respeito da cura. Nós estamos num tempo que nós queremos de salvação. Daqui 2 domingos nós teremos o Salvation Day. Final de semana que vem, se eu não me engano, posso estar errado, nós vamos ter o evangelismo, não é isso? O pastor Alex vai liderar a igreja para evangelizar nas ruas. Nós estamos nesse tempo de salvação. É o tempo de você contar o que Jesus fez na sua vida. Por isso hoje, esse final de semana, eu estou dizendo para você, o tempo de espera acabou. Os olhos vão se abrir para você ter o que contar lá fora o final de semana que vem. Para encerrar, os irmãos são muito amáveis. João capítulo 16, verso 20. O contexto aqui, desse texto, é que Jesus iria morrer e depois ressuscitaria. Seus discípulos ficariam tristes, mas depois eles se alegrariam com o que eles viriam. Mas Jesus compara esse tempo de espera como uma mulher que espera um filho para nascer. Quanto tempo, em média, demora uma criança para nascer? Em média, 9 meses. 9 meses de espera. Eu pergunto para você, nesses períodos de espera da mulher, você que é mulher, já teve filho, houve desconforto? Muito. Enjoo. Você comia uma coisa que você comia normalmente antes, a hora que você foi comer, você falou, está enjoado com esse negócio aqui, não aguento nem o cheiro. Você passou, inclusive, a ter novas experiências, vontade de comer outras coisas que você nem tinha vontade antes. Mas foi um tempo de espera, 9 meses. 9 meses, e quando chega o dia? Se você teve parto natural, ou normal, quando chegou esse dia, alguns sinais vieram. A bolsa estourou. Você começou a gritar de dor. Gritar, gritar e gritar. Até que nasceu. E quando nasceu, a alegria veio. A alegria veio. Preste atenção. Eu não vou ler o texto com você. Mas o Senhor Jesus está dizendo, em outras palavras, que os tempos de espera podem até produzir dores, mas o final deles é alegria completa. É alegria completa. E agora ele vai advertir a mim e a você. Você quer ver? João 16, 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vai o quê? Conceder em meu nome. Até agora nada tendes. Vou de novo. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis. Para quê? Para quê, Senhor Jesus? Para que a vossa alegria seja completa. Esse é o texto-chave dessa pregação. Se você for ler um pouquinho antes, em João 15, o Senhor Jesus diz, para que a sua alegria seja completa. Sua alegria seja completa. E um pouquinho antes ele diz, para que você receba a minha alegria. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você foi salvo, você já tem a alegria do Senhor sobre você. E a alegria do Senhor é a sua força. Mas Ele não quer que você tenha só a alegria dEle. Ele quer que você tenha uma alegria completa. O que é uma alegria completa? Alegria completa é quando os seus sonhos, aquilo que você tem orado, esperado, se realiza. Deixa eu dizer uma coisa, eu esperei muitos dias para entrar na minha casa, mas no dia que eu entrei na minha casa foi uma alegria completa. Não é que eu não era alegre, não é que eu não tinha paz, não é que eu ficava com medo, ansioso, nada disso. É que eu já tenho alegria, mas a hora que eu vi a realização do milagre na minha vida, a minha alegria foi completa. Eu pude exultar e glorificar o Senhor, falar, Senhor, o Senhor é poderoso mesmo. Oh Senhor, o Senhor é bom mesmo. Oh Senhor, eu testemunho e testifico do que o Senhor fez na minha vida. O Senhor quer que você testemunhe e testifique do que Ele tem feito na sua vida. Como? Te dando uma alegria completa. Por isso, irmão, peça no tempo de oração, peça, porque quando você pede, você vai receber, para que a sua alegria seja... Aleluia. Então vamos ficar de pé? Aleluia. Glória a Deus. O apelo hoje, então, não é para que você venha aqui na frente agora. O apelo, então, é para que você ore. Porque nada tem despedido. Nada tem despedido. Mas pedi.
e o Pai vai te conceder. Peça em nome de Jesus. Você tem fé para isso? Mas eu vou te falar uma coisa. Não peça coisa pequena, não. Peça coisas grandes. Peça coisas extraordinárias. Pensa numa coisa agora que você quer. Você não pode por você mesmo fazer. Pensa numa coisa que a você mesmo, pela sua mão, pela sua força, pela sua rede de contatos e relacionamento, você não tem condições de obter. Talvez a sua legalização nesse país. Eu posso te dizer que a maioria das coisas hoje, você não pode fazer por si mesmo. Peça isso ao Senhor agora. E não olhe para as circunstâncias. Olha para o Deus que tem todo o poder para transformar água em vinho. Olha para aquele agora que tem poder para curar e restaurar a mulher do fluxo de sangue. Olha agora para aquele que tem poder para abrir os olhos do cego, para levantar o paralítico. Ora agora e coloque a sua causa diante dele. Traga o problema para ele agora. Como Maria trouxe o problema. Traga para ele o problema agora. Coloca nas mãos dele. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais ele fará. Por isso agora feche os seus olhos. Gostaria que as luzes fossem apagadas. É o seu momento com o Senhor. Eu sei que nesse jejum você tem alvos. Você tem alvos de oração. Agora é o momento de você pedir em nome de Jesus ao Pai por cada um desses alvos. Seja extravagante. Seja extravagante. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa testificar essa palavra no coração dos meus irmãos. Que o Senhor possa liberar sobre eles agora fé. Na medida que eles ouviram a palavra, eles recebem fé. E a reação da fé é confessar com os lábios. Que eles possam abrir a boca agora e apresentar diante do Senhor as suas petições, os seus pedidos. E a tua palavra nos garante que o Senhor sempre ouve a nossa oração. Os céus não estão fechados, nem a porta do céu está fechada a nós. Antes, pelo sangue já foi aberta. E nós temos livre acesso à porta da graça, ao trono da graça, a fim de receber graça sobre graça. Pai, que na medida que os meus irmãos estão orando agora, o coração deles estejam cheios de fé, cheios de esperança no Senhor, de uma boa expectativa com aquilo que o Senhor vai fazer na vida deles. Que eles possam, Senhor, ter expectativas boas a respeito do Senhor agora. Oh Espírito de Deus, tem pessoas orando por casas aqui. O Senhor já te concedeu essa casa, filho. Tem uma pessoa aqui orando pela restauração do seu casamento. O Senhor já te concedeu a graça de restauração do seu casamento. Por mais que seja impossível, por mais que a olhos humanos não tenha maneira, o Senhor está restaurando agora. Eu vejo portas se abrindo sobre os meus irmãos. Eu vejo portas se abrindo sobre a sua empresa agora. O Senhor vai te dar conexões nesses dias. Conexões de portas de provisão. Você vai falar com as pessoas. Elas vão se identificar com você. Porque você tem algo que elas não têm, que é o Senhor. E você vai ter a oportunidade de testemunhar a eles a respeito da salvação em Cristo. O Senhor vai te abençoar com esses contatos. Vai te prosperar com esses relacionamentos. Oh Espírito de Deus, Espírito Santo, eu vejo como que o correio entregando vários documentos de forma extraordinária. Você vai receber esse documento
Esperas que estavam aí há anos se encerraram hoje em nome de Jesus. Esperas imigratórias se encerraram hoje em nome de Jesus. Esperas de rever a família se encerraram hoje em nome de Jesus. Porque o Senhor quer que a sua alegria seja completa. Ore agora, peça ao Senhor. Peça ao Senhor, não fique calado. Sabe, eu vejo o Senhor enviando maridos para aquelas que estão orando por casamento. Chegou o tempo de constituir família e casa. Chegou o tempo de constituir família e casa. Oh, Espírito de Deus, Espírito Santo, aleluia. Estenda a sua mão, feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu te agradeço pela palavra do Senhor, que é um tesouro, que nos edifica, nos abençoa, nos protege, nos restaura, nos faz ter os olhos abertos, nos faz nos mover em fé no Senhor, nos faz experimentar de milagres extraordinários. Por isso, nessa semana, Senhor, que os meus irmãos tenham olhos abertos, eles possam se mover no Senhor, serem colocados no lugar certo, na hora certa, que eles sejam livres do mal, do maligno. Senhor Jesus, que o Senhor possa dar bom termo a eles nessa semana, que onde eles colocarem as mãos, prospere de forma sobrenatural, que na casa deles repouse a bênção do Senhor, que os olhos do Senhor está sobre eles, os livre de todo mal, de toda artimanha, de toda arma forjada contra a vida deles, e que essas armas não prosperem, que praga nenhuma lançada contra eles chegue à casa deles, e sejam frustrados os desígnios do maligno, que a tua igreja nessa semana seja guardada pelo poder do nome de Jesus.